Turma, queria agradecer a todo mundo que participou desse último vídeo que eu fiz falando sobre a treta da SRAM e da UCI. E vou ler alguns comentários aqui, alguns um pouco absurdos e outros que são absurdos, mas são de brincadeira, e outros muito pertinentes, né, que falam coisas que eu gostaria de ter falado no vídeo. E aí serve até como continuação do vídeo, porque é uma discussão muito importante de algo muito sério que nós estamos vivendo, né? A UCI simplesmente proibindo o desenvolvimento da bicicleta, né? Proibindo as marcas de atuarem da forma que a gente sempre viu, incentivando a tecnologia, criando desafios, criando aquele pensamento assim, será que vai dar certo? Não, isso vai dar muito errado. Que bom que tem alguém criando, né? Gastando dinheiro, investindo o tempo deles, botando engenheiro, pesquisador, atleta para fazer teste e entrar nessa grande aposta de, pô, será que frear disco vai dar certo? Imagina se lá atrás alguém falasse, não, isso vai ser perigoso, não vamos investir dinheiro. E até hoje a gente estivesse andando com V-Brake, né? Então, eu vou ler alguns comentários aqui. Quem não assistiu o vídeo, assista lá, o vídeo chama SRAM em briga judicial com a UCI, é o vídeo logo antes desse, tá? Então, o primeiro comentário importante aqui, Samuca fez um vídeo desses comentando sobre um possível lobby de uma marca que se favorecia com essa nova regra. Eu assisti parte desse vídeo, vou correr lá e assistir agora, mas vocês corram também, eu sou fã dos vídeos do Samuca, um cara que explica muito bem, um cara que bota a opinião dele na mesa e por mais que você não concorde com ela, ele já te dá o direito automaticamente de discordar dele, ele já explica porque que a explicação dele, onde pode ter algum furo. Então assim, ele é totalmente explicativo o vídeo dele, é um cara que eu gosto muito. Vou correr lá para assistir agora esse vídeo, mas eu já vi uns pedaços e realmente faz muito sentido. Olha esse comentário aqui do Augusto Sagrado 6546. Ciclo Sul, escuta essa. Olha como as coisas funcionam. O WSBK, Mundial de Superbike, há décadas passa por isso. Por muitas vezes já caparam as motos ou colocaram lastro na moto de melhor desempenho para favorecer a igualdade na categoria. Atualmente o campeão da BMW, Toprak, o cara é um animal, mas só foi campeão por causa do regulamento que limitou a Ducati, concorrente. Senão, não seria campeão. O que você está fazendo, divulgando esse conteúdo, é muito importante. Obrigado, Augusto. E ajudando o esporte mais que a UCI. Obrigado. A mídia, a motor, por exemplo, está calada diante de tudo que aconteceu na SBK. Sim, é bem provável que nesses esportes maiores, né, onde as mídias são muito maiores, com a revista Ciclosul, Para Quem Pedala, de fato é bem provável que as mídias também façam parte de um possível cartel para isso acontecer, tá? O próprio Eric Granado, deve ser algum motoqueiro, reclamou num podcast, mas meio indignado, que nem levantar bandeira sobre esse assunto pôde. Isso mesmo, o autoritarismo no esporte. Dirigentes da Fórmula 1 querem grid invertido para dar mais emoção. Não sei o que é. Quer um carro rápido? Construa. Quer uma bike rápida? Construa. Tá parecendo cartola no futebol brasileiro, arranjando resultado. Augusto, eu até te respondi aí que essa observação é muito importante, só que tem um ponto aí, é que os esportes a motor, de fato, eles têm essa dificuldade por tratar de uma motorização, onde a potência principal não está no atleta, está no motor. Então, você vê, pô, velho, a gente está tendo essa dificuldade no ciclismo agora que começaram as competições de bike elétrica, né? Lançaram a bike no Flow com o motor da DJI e num vídeo anterior aí eu gravei com o Gustavo falando sobre bikes elétricas, ele relata, ninguém ganha de quem está com a bike DJI no Flow, né? Unflow, desculpa. Unflow é o nome da bike. Ninguém ganha de quem estiver usando uma bicicleta dessa. É muito difícil, porque ela é muito mais potente. Quando começaram as corridas de bike elétrica, a galera falava sobre os motores da Specialized também terem uma dominância muito maior. Não era tão discrepante assim, mas a galera falava, velho, não dá para bater motor Specialized. Eu lembro dos atletas falando, esse cara aqui não ganha de mim em bike aspirada nem fudendo, mas de bike elétrica ele me despacha, e é por causa do motor da Specialized. São ótimos motores, isso é um puta de um elogio. A equipe que consegue desenvolver um motor assim mais potente, de fato tem que ganhar, mas
até onde, né? No mundo da bike elétrica, e aí? Se aparecer um cara lá com um motor de Tesla na bicicleta dele adaptado e fizer a pista, por mais que você coloque um limite de velocidade, ele pode ter uma arrancada muito maior. E aí? Né? Vai ter limite? Não sei, não quero entrar nesse ponto da motorização, mas quando a gente está falando de ciclismo de estrada, de mountain bike sem motor, não tem por que ter essas dúvidas. Meu irmão, quer correr sem freio na bicicleta? É problema seu. Você quer fazer uma prova de downhill sem suspensão porque você acha que vai valer a pena ter uma bicicleta mais leve numa prova de downhill? O problema é seu. Sabe? Mas se o cara for sem freio, ele coloca outros atletas em risco. É verdade, é verdade. Mas você pensa que a UCI chegou a limitar a manete de freio tortinha para dentro, porque isso colocaria outros atletas em risco. Acho que é um exagero muito grande, eu acho, minha opinião. Mas a gente aí só vai escalando o absurdo, né? A gente pode até entrar numa discussão aqui sobre os motores de Fórmula 1 ou os motores de bike elétrica, que já é uma coisa totalmente diferente. Aí a gente entra na discussão sobre o freio de uma bicicleta ou sobre a manete do freio ser jogada para dentro. Mas o que está acontecendo é o absurdo do cúmulo, que é falar que o cara não pode usar um cassete de 10 dentes, tem que ser o de 11, porque 10 dentes vai fazer ele correr demais nas descidas e isso fica perigoso. Porra, puta que pariu, o que mais? Daqui a pouco vocês proíbem a lycra, porque a lycra é muito aerodinâmica e aí você corre demais com o negócio aerodinâmico, tem que ser roupa larga. Pasmem, isso já aconteceu no downhill. Os primeiros atletas que apareceram nos anos 2000 correndo com roupa colada no corpo foram proibidos. Falaram, não, roupa de downhill não pode ser assim, não pode ser aerodinâmica. Acho que ninguém ali naquele momento falou que seria por segurança, mas simplesmente proibiram. Acho que por se tratar de uma etiqueta do esporte, downhill é roupa larga. Eu acho menos problemático isso do que você alegar segurança. Você pode até definir um estilo ali para o esporte, uma conduta de etiqueta e tal, mas por questão de segurança, quem tem que zelar por isso é o próprio piloto, quem tem que zelar pelo estilo de pilotagem, pelo equipamento, se vai ser cassete de 10 ou de 11, é o piloto. Vamos lembrar. Olha esse que bacana do Fábio. Tem hora que o ser humano esquece que ele é um animal racional, só pode. Está na hora de todos nós pararmos de abaixar a cabeça para essas regras que a UCI inventa. Se todo mundo se descadastrar da UCI e uma nova associação for criada, basta todos migrarem para essa nova associação e esquecer que a UCI existe. O UCI inventa coisa demais, a grande maioria é desnecessária. Exato. Não está errado a forma do Fábio pensar. Falei com ele que respondi. Seu comentário parece radical, mas eu concordo sim. Na verdade, o que nos amarra até hoje ao UCI é um evento chamado Olimpíadas. E vamos combinar que é uma bosta de um evento. Como assim, Bran? Eu odeio as Olimpíadas. Todo ano, ou melhor, a cada 4 anos que tem Olimpíadas, a gente fica naquela expectativa, a gente vê todos os atletas do mountain bike, do ciclismo de estrada, dedicando todo o foco total, só se fala nisso, só se fala em Olimpíadas. É cara correndo tal prova por causa das Olimpíadas, deixando de correr a outra por causa das Olimpíadas, não comparecendo a campeonato mundial, a Tour de France por causa de Olimpíadas. E sério, a prova das Olimpíadas não é que ela é sem graça, mas ela é mais uma prova super inflada. E nessas últimas Olimpíadas aí, Tadej Pogačar não ter participado nas Olimpíadas como forma de protesto, porque ele não concordou com a classificação dos atletas do país dele para as Olimpíadas, e uma delas é a namorada dele. Isso é muito importante, né? A gente pode até em outro vídeo falar só sobre isso, só sobre esse tema das Olimpíadas. Esse protesto que o Pogačar fez foi muito importante, e polêmico, inclusive. Não estou tirando o mérito dos atletas que conseguem competir em Olimpíadas. Você estar lá é muito difícil, né? São 30 e poucos atletas no mountain bike, sei lá quantos no ciclismo de estrada. É muito selecionado, mas isso acaba criando um foco total só nas Olimpíadas. Parece que o atleta chega nas Olimpíadas, não consegue o resultado que ele quer, ele já fica pensando assim, beleza, eu tenho que trabalhar mais 4 anos, eu queria aposentar agora, não posso, tem que ser mais 4 anos de trabalho, porque o foco é Olimpíadas, eu preciso de uma medalha olímpica. E medalha olímpica, na minha opinião, está longe de ser a coisa mais importante que existe, o evento mais glamouroso que existe, não é, justamente porque existe esse tanto de podreiro aí atrás.
existe esse tanto de associações como é a UCI, né, de órgãos esportivos como é a UCI, um para cada esporte, e hoje quem classifica para as Olimpíadas é a UCI. Por isso que eu puxei esse assunto para responder o Fábio, né? Por que a gente não se descadastra da UCI? Porque é ela que classifica para as Olimpíadas, né? Francamente, faz até mais sentido a gente desvincular da UCI quando a gente perceber que Olimpíadas não é um negócio assim tão bonito, é um negócio totalmente misturado com política, muito mais do que foi a volta à Espanha agora, uma vergonha o tanto que se misturou com política. Tema para mais outro vídeo assim de 30 minutos. Vamos continuar aqui. Tá aqui um comentário com todo respeito, obrigado por ter comentado, participar, mas que eu discordo totalmente do que o Jan Palak falou. Ele falou o seguinte: mas na Fórmula 1 os carros limitaram os carros em diversos sentidos. Para nós que assistimos, ok, ver os caras saindo da pista e voando por penhascos. Acho que só quem pode opinar é quem de fato compete na UCI. A nós cabe escutar. Sabe o que? Eu vou responder esse comentário puxando um que tem mais para cima. Esse comentário aqui: para quem não é profissional, as coisas continuarão iguais. Por isso, até pensando dessa forma, faz sentido o comentário de baixo. Mas sabe por que nada disso é verdade? Porque as coisas não vão continuar iguais para você que é amador quando essas regras da UCI passarem. Esse é o problema, vai tudo resbalar para a gente. Então você pensa, não tem nada a ver, né? Não sou eu que estou me acidentando, não sou eu que estou sendo contratado por um pelotão da UCI, não vou ser eu que vou ter que usar o novo equipamento, então eu não posso opinar. Mentira, isso vai resbalar totalmente em você. Segue a minha resposta que eu dei para esse segundo comentário. Teoricamente, sim, as coisas continuarão iguais para a gente que não compete no pelotão profissional UCI, mas na prática, não. A marca não poder colocar um produto dele no pelotão profissional significa perda da visibilidade daquele produto. Vai vender menos. A SRAM não poder colocar o produto top de linha dela no pelotão, vai vender menos. Vai fazer aquele produto custar mais caro ou mesmo sair de linha, porque você não pode ter dois produtos top de linha, um que o pelotão usa e o outro que é o que vai para a venda nas prateleiras, que é totalmente diferente, até a configuração, número de dentes. Um produto acaba canibalizando o outro. Os empresários naturalmente vão ter que escolher por um ou outro, ou por escolher priorizar um e as vendas do outro vão ficar mais baixas, isso se não deixar de existir. Isso se o empresário, no caso a SRAM, não tomar a decisão de parar de patrocinar os times profissionais, porque o produto dele não atende os times profissionais, ele para de patrocinar. Já pensou a cagada que é isso? Perder uma SRAM patrocinando os atletas profissionais? Quantos atletas aí são patrocinados pela SRAM? Caso aí no ciclismo de estrada, são 4 times profissionais que a SRAM patrocina, né? São 8 atletas na corrida, mas cada time deve ter um line-up aí, alguns de 30 atletas, então é muita bicicleta, é muito câmbio de corrente com a coroa da SRAM aí no jogo, são contratos milionários e isso vai sobrar para você. Obviamente vai ser uma marca menos fortalecida no mercado, desaquece a economia da bicicleta, aquele produto, aquele cassete de 10 dentes que a gente gostava, 10 dentes com 52, 54, vai deixar de existir por quê? Vai deixar de aparecer nos pelotões profissionais por que motivo? Será que é porque ele é perigoso ou será que é porque ele deixou de pagar a taxa para os poderosos da UCI? Então, voltando ao comentário do Ian, como assim a gente não pode opinar, né? A gente vai ver uma marca morrer ou perder muito dinheiro simplesmente porque ela não participou desse cartelzinho da UCI. Acho uma irresponsabilidade da nossa parte como praticantes do ciclismo, como mídia, né? Como atleta de fim de semana, o que quer que seja, onde queira que você se posicione, eu acho um absurdo você simplesmente pensar que não faço parte disso, isso aí não muda nada para mim. Ou mesmo pensar, não sou eu que estou lá dentro, deixa que os caras resolvem, né? Quem é o prejudicado disso é eles que têm que se decidir. Esse comentário é um absurdo, mas eu acredito que tenha sido de brincadeira, pela quantidade de emotion aqui, mas ainda bem que vai limitar. Troquei a coroa 5336 da MS Works para uma 5034 e o cassete de 1125 para 1130. Beleza, deixou a marcha bem mais leve, né? Não tenho pernas para isso tudo. Isso aí é o famoso, se eu não gosto, tem que ser proibido.
mas se eu gosto, então tem que ser obrigatório. Velho, você anda, né? Eu sei que foi brincadeira o comentário dele, mas se você anda com uma configuração, naturalmente existem atletas profissionais que vão querer outra configuração. E a gente não pode achar normal proibir uma configuração de qualquer que seja o atleta, porque ela não faz sentido pra gente. E por último, para fechar com chave de ouro, assim como a UCI, não gosto e não uso SRAM. Porra, quantas vezes eu já falei mal de SRAM aqui? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E esse comentário pareceu sério, as pessoas têm isso, né? Eu não gosto daquilo, então eu acho que realmente tem que fuder com os caras mesmo. Que loucura, velho, que burrice. Como que pode um negócio desse, né? Eu sempre fui, tecnicamente, eu sempre fui um pouco mais time Shimano. No ciclismo de estrada, eu não sei opinar muito bem, porque eu nunca usei SRAM. Mas, velho, que tipo de pensamento mesquinho que resume, assim, a forma como a gente não pode olhar a situação dessa, né? E o mais legal desse comentário é que fica bem claro que a UCI está fazendo isso porque ela realmente não gosta da SRAM, né? E não gosta por quê? Né? Provavelmente é um embate financeiro. Não é por questão de segurança, nunca foi por questão de segurança. A gente sabe que os atletas, quando eles estão embalados, eles chegam a 100, 110 km por hora. E isso não tem nada a ver com 10 dentes ou 11 dentes, nada. Do ponto de vista da segurança, ter um dente a mais, um dente a menos, só vai fazer os caras girarem com o pé de vela mais rápido e isso torna mais inseguro. Nem mesmo o embasamento de que vai criar um pouquinho mais de segurança não faz sentido, não vai criar mais segurança, talvez crie menos segurança. E o comentário do dia é esse: vocês estão fazendo isso porque vocês não gostam da SRAM, porque a SRAM não compactua com o cartelzinho aí de paga para passar, paga para ser aprovado no pelotão. Se não botar o dinheiro, o negócio não entra. Valeu!